Olá! Hoje aprenderemos um pouco do que a palavra de Deus diz sobre o dom de línguas. Primeiro vamos falar sobre o discernimento, por que devemos ter discernimento e qual a importância disso. Vamos agora para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Mas põe tudo à prova, retenha o que é bom. Nessa passagem o apóstolo Paulo adverte os cristãos de Tessalônica a pôr à prova tudo o que eles ouvirem, testar, estudar, buscar, saber se é verdade, comparando tudo o que ouvirem com as Escrituras. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Aqui nesse trecho podemos perceber que a advertência do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, para que eles buscassem e pusessem à prova tudo o que ouvissem, foi porque eles certamente não eram cristãos 100% exemplares. A prova disto é a passagem citada em Atos 17:11 que nós acabamos de ler, onde o apóstolo Paulo disse que os crentes de Bereia eram mais nobres, ou mais dedicados, mais aplicados. Com tudo isso, nós podemos perceber a importância de se ter discernimento, sendo crentes dedicados e estudiosos, sempre duvidar e pôr à prova tudo o que ouvimos acerca das Santas Escrituras, pois somente assim teremos nossos olhos abertos e jamais seremos enganados por quem quer que seja, e não estaremos na lista de Efésios 4, versículo 14 e 15, citado que devemos estudar a palavra para não sermos como meninos inconstantes, levados a qualquer vento de doutrina, ou seja, crianças que acreditam em tudo o que qualquer um fala, que não sabe para onde vai, sendo enganado por não estudar, buscar e pôr à prova. Vendo então a importância de se ter discernimento, agora falaremos sobre o dom de línguas. Mas antes de tudo, nesse básico estudo sobre línguas, devemos ressaltar algumas coisas sobre o comportamento dos hindus. Na cultura hinduísta, em seus atos religiosos, eles também experimentam coisas do tipo como comportamentos estranhos, como tremedeiras, pular, girar, risos incontroláveis, caem no espírito, profetizam, acontecem até curas e, por último, eles também falam em línguas. Essas manifestações não são exclusivas do cristianismo moderno. Os mórmons, hindus, espíritas, ubandistas e outras seitas demoníacas também experimentam dessas estranhas manifestações em cultos pagãos, cultos a espíritos e a demônios. Começando a analisar as coisas, nós percebemos o risco extremamente perigoso de não se ter discernimento e o porquê o apóstolo Paulo insistia tanto para que os cristãos estudassem a palavra, provassem as coisas, comparassem tudo com as Escrituras e assim tivessem seus olhos abertos para não serem enganados e não caíssem em profundo erro, distorção e heresia. Agora falaremos um pouco sobre o tão famoso dom de línguas, muito usado hoje pelas igrejas modernas, e compararemos com as Escrituras, aonde diz sobre este dom. Atos 2, versículo 4, ao 12. Nesse capítulo, ocorreu a descida do Espírito Santo. Quando aconteceu isso, todos estavam reunidos, aguardando a promessa de Jesus, dizendo que enviaria o Consolador e que lhes daria poder. E de fato, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, a história de toda a igreja muda de rumo e eles falam ousadamente o Evangelho, sem medo do que lhes aconteceria. Mas enfim, vamos ao assunto em destaque. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Nos próximos versículos citados aqui, nós podemos ver alguns dos povos que estavam ali naquele dia. Vários povos de vários lugares do mundo, com variados idiomas. Agora vejamos o versículo 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando?
Verso 8. Como é, pois, que ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Isto deixa muito bem claro que língua citado aqui se referia a idiomas, variados idiomas de variadas nações, pois quando aconteceu a descida do Espírito Santo e os apóstolos e os discípulos foram tomados de poder, eles falavam em todos os idiomas, de todo o povo que estava ali reunido de diversas partes do mundo, e todos entendiam na sua própria língua nativa. Agora vejamos outra passagem de língua. Leia tudo com atenção, abra sua Bíblia. Não ignore as Escrituras. Esta passagem que vamos ler está citada em 1 Coríntios, capítulo 14, em alguns versículos que eu lerei aqui. Versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Aqui Paulo já disse que o falar em língua não é entendido nem por quem está falando, quando surgiu o dom de línguas na igreja primitiva. Quando acontecia a manifestação deste dom, era mais ou menos assim. Por exemplo, o irmão estava lá no meio da igreja em um culto e se levantava e começava a falar em mandarim, mesmo sem saber falar uma palavra sequer nesse idioma. Isso ocorria quando o Espírito Santo queria, e era como um sinal de julgamento, mostrando para os outros povos o poder de Deus e a sua salvação, como nós lemos agora ali em cima, em Atos. Paulo vai dizer isso nos próximos versículos, vamos analisar aqui. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo deixa bem claro que não tem proveito nenhum falar em outro idioma, ou em outra língua, se não tiver um intérprete, pois ninguém irá entender absolutamente nada. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como que ao ar. Nós vemos aqui a clareza que Paulo diz sobre falar em línguas com palavras inteligíveis. Ou seja, não é aquele blá 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 blá, se é que vocês me entendem, que a gente ouve por aí, mas sim o falar fluente outro idioma, mesmo sem saber uma palavra sequer, porque esse era o verdadeiro dom de língua dado pelo Espírito Santo. Versículo 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Aqui mais uma prova que orar em outro idioma, mesmo sem saber, por receber o dom do Espírito Santo, que se trata de um dom do Espírito, não tem proveito algum, porque nem a própria pessoa sabe o que está dizendo. Versículo 15. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar do indouto, visto que não sabe o que você diz? 18. Dou graças a Deus que falo em línguas, mais do que a vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua. O apóstolo Paulo diz isso porque ele viajou por todo o mundo e sabia falar diversos idiomas, mas ele preferia instruir o povo com 5 palavras no seu próprio idioma, do que falar 10.000 em outro em que ninguém entenderia absolutamente nada. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, versículo 21, está escrito na lei, por homens de outras línguas, e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 22. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Paulo está enfatizando que o falar em línguas é para ensinar a outros povos as Escrituras, e não para os crentes. Ficar falando em outro idioma dentro da igreja
sem serventia alguma, sem ninguém entender nada. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Aqui nós vemos, fica bem explícito que o motivo de a maioria das outras crenças dizerem que os cristãos são loucos não é para menos, porque além deles distorcerem o dom de línguas para algo que não tem nada a ver com as escrituras, eles praticam e praticam, fazendo outras crenças odiarem, zombarem, difamarem e rirem do que era para ser santo, a igreja. Fazendo isso, em vez de converterem os povos, eles os afastam mais ainda. 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se fosse aqui desconsiderado o fato que nós lemos agora há pouco, que o dom de línguas é idioma, só esse versículo que nós lemos já colocaria todas as igrejas no erro, porque eles usam o suposto falar em línguas para fazer escândalo, todo mundo junto, sem ninguém entender nada, a ponto de outros de fora chamarem de louco. Afinal, os próximos versículos explicam isso. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As igrejas, elas foram criadas para instruir na palavra de Deus, exortar, corrigir e ensinar o caminho correto diante do santo Deus. E não foi criado para haver confusão, discórdia e o que é pior, distorção e o não ensinamento da palavra, fazendo da igreja um clube de encontros, distração e etc. 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Agora, irmãos, lembrem do dever de provar tudo, comparar com as Escrituras e estudar, para não ser como crianças levados de um lado para o outro. Nós lemos a palavra de Deus. Isso tudo que nós lemos não é a minha opinião, mas é a palavra do Senhor. Por isso, não acreditem em mim, mas comparem, estude e busque para que o Espírito Santo possa lhes dar o entendimento. Deus abençoe a todos. Graça e paz.